Pode sentar um pouco mais. Bom, agora todos já estão bem animados, então agora vamos continuar. Peço um pouquinho agora de silêncio para ouvir. Amém. 1, 2, 3. Estoy sugiriendo una serie de parámetros Eu estou sugerindo uma série de parâmetros que a mi entender que, no meu entender, tienen que haber orientado el pensamiento y la vida de Enoch. deve ter orientado o pensamento e a vida do Enoque. No estoy diciendo que él plantearía las cosas de la misma manera, Não estou dizendo que ele mudaria as coisas da mesma maneira, pero me parecen obvios y aleccionadoras para nosotros parece muito óbvios e alentadoras para nós, para poder tomar el mismo camino de Enoch. para poder tomar o mesmo caminho de Enoque. Ya mencioné dos parámetros. Eu já mencionei 2 parâmetros. Quiero mencionar ahora el tercero. Quero mencionar agora o terceiro. Este es un poco más extenso. Esse é um pouquinho mais extenso. Voy a repetir 2 veces. Vou repetir 2 vezes. La verdadera dimensión de la vida A verdadeira dimensão da vida se ve cuando se proyecta en las generaciones futuras. se vê quando ela é projetada nas gerações futuras. Otra vez. Outra vez. La verdadera dimensión de la vida A verdadeira dimensão da vida se ve cuando se proyecta en las generaciones futuras. se consegue ver quando se projeta nas gerações futuras. Es decir, tu vida no vale solo para ti. Quer dizer que a tua vida não vale só para você. Tú estás dejando pisadas, huellas para que otros sigan. Você está deixando pegadas para que outros sigam. Tu vida importa para los que vienen de atrás. A tua vida importa para os que vêm atrás de você. Quiero expresar este parámetro de otra manera. Quero expressar esse parâmetro de outra maneira. Cuanto más tiempo vivimos, Quanto mais tempo nós vivemos, tanto más breve parece la vida. cada vez parece mais breve a vida. Cuanto más tiempo vivimos, Quanto mais o tempo passa, tanto más breve parece la vida. cada vez parece que a vida é mais breve. Cuando yo era más joven, Quando eu era mais jovem, me parece que la vida era muy larga. parecia que a vida era muito comprida. Ahora tengo más de 70 años. Agora eu estou com mais de 70 anos. No me parece tan larga como antes. A vida não parece tão longa como antes. Espero vivir muchos años más, Eu espero viver muitos anos mais. pero estoy muy consciente de que no soy lo que fui a los 40 años. Mas eu estou muito consciente que eu já não sou mais o que eu fui quando eu tinha 40 anos. No tengo la energía que tenía en aquel entonces. Eu não tenho a energia que eu tinha naquele tempo. Mi memoria falla cada vez más. A minha memória falha cada vez mais. Ustedes me ven leyendo mis apuntes. Vocês podem perceber, eu estou lendo aqui meus apontamentos. Y la razón es que mi memoria no me sirve como antes. É que a razão é que a minha memória já não serve como antes. Tengo que escribir cuando el pensamiento está caliente. Eu tenho que escrever quando o pensamento ainda está quente. Porque cuando se me enfría el pensamiento tengo que volver a leer lo que estaba pensando. Porque quando esfria o pensamento eu tenho que ler o que foi que eu estava pensando. Uno de los problemas es que he llegado a darme cuenta de que hay muchas cosas que no voy a poder terminar. E uma das coisas que eu tenho me dado conta é que tem muitas coisas que eu não vou conseguir terminar. Que en otro momento pensaba que podría concluir. E em outros momentos eu pensei que eu podia concluir. Por más que uno sea consecuente y responsable, Por mais que uma pessoa seja consequente e responsável, descubre que las cosas más importantes en la vida descobre que as coisas mais importantes na vida llevan más tiempo de lo que
uno pensaba al principio. leva mais tempo do que ele pensava antes. ¿No les parece lo mismo? Não parece para você a mesma coisa? Uno comienza una tarea, Começa uma tarefa, piensa que va a terminar en cierto tiempo. pensa que vai terminar em certo tempo. Cuando llega esse tiempo, Quando chega esse tempo, se da cuenta que la mitad todavía no se hizo. ele descobre que a metade ainda não foi feita. Además, a veces me he preocupado Além disso, muitas vezes eu tenho me preocupado al darme cuenta que Dios no parece tener tanta prisa como yo. quando eu entendo que Deus parece que não tem tanta pressa como eu. Me he preguntado cómo voy a resolver todo esto sin sentirme frustrado. Eu fico pensando assim, como é que eu vou resolver tudo isto sem me sentir frustrado? Al final llegué a la conclusión de que Dios no ve las cosas como yo las veo. No fim eu cheguei à conclusão que Deus não vê as coisas como eu vejo. Dios ve las cosas en términos de su pueblo, Deus vê as coisas em termos do seu povo no en términos de los logros de un individuo. e não em termos das conquistas de um indivíduo. Por ejemplo, Por exemplo, Dios liberó a su pueblo de Egipto. Deus libertou o seu povo do Egito. También las escrituras nos enseñan que Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida. E também a Escritura nos diz que Deus levou seu povo à terra prometida. Pero cuando uno revista la lista de los que salieron Mas quando nós examinamos a lista dos que saíram de Egipto do y Egito los que entraron a la tierra prometida, e os que entraram na terra prometida, se tratan de diferentes personas. nós vamos ver que são diferentes pessoas. De todos los adultos que salieron de Egipto, De todos os adultos que saíram do Egito, que eran más de 2 millones de personas, que eram mais de 2 milhões de pessoas, apenas 2 de ellos entraron a la tierra prometida. apenas 2 deles entraram na terra prometida. Interesante, ¿no? É interessante, não? Yo contemplo una interrupción, Eu contemplo como se fosse uma interrupção, pero Dios ve continuidad. mas Deus vê continuidade. Su pueblo salió Seu povo saiu y su pueblo entró. e seu povo entrou. A Dios sea la gloria. A Deus seja a glória. Dios obra de generación en generación. Deus opera de geração em geração. Algunos de nosotros logramos cumplir los sueños de nuestros antepasados. Alguns de nós conseguimos conquistar os sonhos dos nossos antepassados. Pero también hemos soñado muchas cosas nosotros Mas também nós temos sonhado muitas coisas que solo van a completar las próximas generaciones. que só vão se cumprir nas próximas gerações. Esto no es fracaso, Isso não é fracasso. es el desarrollo de la obra de Dios. Esse é o desenvolvimento da obra de Deus. De generación en generación. De geração em geração. Es una de las frases que se repiten muchas veces en los salmos. É uma das frases que mais se repete nos Salmos. Las escrituras aclaran que las consecuencias de nuestras vidas A Escritura nos esclarece que as consequências da nossa vida se verán al menos hasta la tercera y cuarta generación. serão vistas até uma terceira e quarta geração. Entiendo que esa expresión, la tercera y cuarta generación, Eu entendo que essa expressão terceira e quarta geração, es ilustrativa, no limitativa. eu entendo que é ilustrativa e não limitativa. Lo que significa es esto. O que significa é isto. Lo que hace uno tendrá consecuencias más allá del alcance de su propia vida. O que uma pessoa faz vai ter um alcance maior do que sua própria vida. La verdad es que no sabemos lo que pasó en la vida de Enoc cuando nació su primogénito Matusalém. Na verdade, que nós não sabemos o que aconteceu na vida de Enoque quando nasceu seu primogênito Matusalém. Solo sabemos por el texto de Génesis que después de ese evento, Nós só sabemos pelo texto de Gênesis que depois deste evento, después que nació Matusalém, depois que nasceu Matusalém, Enoc caminó con Dios por 300 años. Enoque caminhou com Deus por 300 anos. Evidentemente, Enoc experimentó algo que dio nueva dimensión a su vida. É evidente que Enoque experimentou algo que deu nova dimensão à sua vida. Quizás comenzó a pensar en la proyección de su vida.
Quem sabe ele começou a pensar na projeção da sua vida, de su influencia a través de su hijo y las generaciones sucesivas. na influência sobre seu filho e das gerações sucessivas. Tal vez percibió la gracia y la majestad de Dios en el nacimiento de su hijo, Talvez ele percebeu a graça e a majestade de Deus no nascimento do seu filho, que lo llevó a una relación mucho más estrecha con su Creador. que levou ele a uma relação muito mais estreita com seu Criador. Lo cierto es que el cambio fue profundo y definitivo en Enoch, A verdade é que a mudança foi profunda e definitiva na vida de Enoque. pues caminar con Dios no por 300 años no puede haber sido simplemente el resultado de impulsos o emociones. Porque andar 300 anos com Deus não pode ser resultado apenas de impulsos e de emoções. ¿Cuántos de ustedes son padres o madres? Quantos de vocês são pais e mães? Yo me acuerdo cuando nació nuestro primer vástago. Eu me lembro quando nasceu o meu primeiro filho, varão. En el caso nuestro, una mujer. O primogênito, no caso deles, é uma mulher. Hasta entonces yo pensaba en mi esposo y en mí. Até naquele tempo eu pensava na minha esposa e em mim. Pero cuando tuve en brazos por primera vez Mas quando eu tive nos braços pela primeira vez esa preciosa criatura, essa preciosa criaturinha, yo entendí que mi responsabilidad aumentó enormemente. eu entendi que a minha responsabilidade aumentou enormemente. También entendí que es muy probable que ella viva mucho más allá del fin de mi vida. E é muito provável que ela viva muito mais além do que quando terminar a minha vida. Entendí con mucho más claridad que todo lo que sembramos en su vida Eu entendi muito claramente que tudo que nós vamos semear na vida dela tendría una cosecha por muchos años más. ia ter uma colheita por muitos anos mais. Por eso digo que tenemos que pensar en las próximas generaciones. É por isso eu digo que nós temos que pensar nas próximas gerações. La verdadera dimensión de la vida se ve A verdadeira dimensão da vida se vê cuando se proyecta en las generaciones futuras. quando se projeta nas gerações futuras. Observamos en la vida de muchos siervos y siervas de Dios Nós observamos muito na vida dos servos e servas de que Deus llegan a un momento o una situación especial que chega um momento ou uma situação especial que sirve para introducirlos a una nueva relación estrecha y estable que serve para introduzir uma nova relação estreita e estável de fe y de confianza, fé e confiança, de compromiso y de de compromisso, seriedad. de compromisso e seriedade. De allí en más ya no es una vida de esfuerzos frustrados, Dali para frente não é mais uma vida de esforços frustrados, sino de victoria, mas de de vitória, de confianza, confiança, de gracia divina. de graça divina. Distintos cristianos tildan de diferentes maneras Muitos cristãos apontam isso de diferentes maneiras. esta nueva percepción de su relación con Dios. Esta nova percepção desta nova relação com Deus Es más el resultado de un proceso del trato de Dios con uno é mais o resultado do processo do trato de Deus com uma pessoa que de una sola experiencia. do que uma só experiência. Vale decir que uno no accede a esta dimensión simplemente por una experiencia. Isso quer dizer que ninguém ascende a essa posição só por uma experiência. Es el resultado del trato de Dios a lo largo del tiempo É o resultado do tratamento de Deus ao longo do tempo y en distintas experiencias donde estamos conscientes de nuestras limitaciones, e diferentes experiências que nós estamos conscientes da nossa limitação, a la vez que percibimos con mayor claridad el propósito y la gracia de Dios. ao mesmo tempo que nós percebemos com mais clareza o propósito de Deus. Surge con la conciencia de nuestras propias limitaciones. Ele surge com a consciência das nossas próprias limitações. La convicción de que aquello que antes soñaba É a condição de que aquilo que antes nós sonhávamos, ahora parece imposible a la luz de nuestras limitaciones. agora parece impossível à luz das nossas limitações. Aumenta el sentido de incompetencia.
aumenta o sentido da nossa incompetência. Incompetência para hacer la obra del Señor. Incompetência para fazer a obra do Senhor. Pero permanece la convicción de un llamado celestial. Mas permanece a convicção de um chamado celestial. Una vocación que proviene de Dios. Uma vocação que provém de Deus. La conciencia de que la mano de Dios aún posa sobre la vida. A consciência de que a mão colocada sobre a vida. Y la primera reacción nuestra es de desesperación. E a primeira reação nossa é de ficar desesperados. ¿Cómo puedo hacer lo que Dios me llama a hacer cuando me veo tan incompetente? Como é que eu posso fazer o que Deus me chamou para fazer quando eu me dou conta que sou tão incompetente? ¿Ustedes han experimentado algo así? Você já experimentou algo assim? Más que una vez yo pensé en tirar la toalla, Mais de uma vez eu pensei em tirar a toalha, presentar la renuncia, apresentar minha renúncia, admitir ante Dios yo no sirvo para eso. admitir diante de Deus, olha, eu não sirvo para isto. Pero no encontré dónde presentar la renuncia. Mas eu não encontrei aonde apresentar minha renúncia. No encontré dónde tirar la Eu não toalla. encontrei aonde atirar a toalha. No pude escapar de la convicción de que el Señor tenía un destino para mi vida. Eu não pude escapar da convicção que Deus tem um destino para a minha vida. Y dije, Señor, estoy frente a un dilema. Senhor, eu estou na frente de um dilema. Entiendo que tú me llamas, pero no sé cómo responder. Eu entendo que o Senhor me chama, mas eu não sei como dar a resposta. La tarea es más allá de mi posibilidad. A tarefa vai além das minhas possibilidades. ¿Qué hago? O que faço, Senhor? De poco a poco, De pouco a pouco, el Señor comienza a mostrarnos que depende de su gracia. que o Senhor começa a mostrar que depende da sua graça. Que a pesar de nuestras limitaciones, Apesar das nossas limitações, Dios hará su obra en vasos de barro. Deus fará a sua obra em vasos de barro. Frente a la conciencia de nuestra incompetencia, Diante de saber dessa nossa incompetência, no nos queda otra alternativa que echarnos a los pies del Señor. não resta outra alternativa do que cair aos pés do Senhor. Entonces algo distinto sucede. Então alguma coisa diferente vai acontecer. Comienza uno a entender que si alguna vez se ha de realizar la obra de Dios, Aí começa a entender que se algum dia vai se realizar a obra de Deus, no será porque uno logra reunir las habilidades, não vai ser porque alguém conseguiu reunir as habilidades, el dinero o las personas, o dinheiro ou as pessoas, sino porque Dios, porque Deus, porque Dios, Deus, porque Dios, porque Deus, en su soberana gracia, e na sua soberana graça, lleva a uno leva alguém o lleva a un grupo ou leva um fruto a rendirse ante Él y confesar: e render-se completamente diante dele Señor, estoy en tus manos. e confessar: Senhor, estou em tuas mãos. Lo que tú quieres hacer, O que o Senhor quer fazer, tú puedes hacer. o Senhor pode fazer A tu tiempo, a qualquer tempo, a tu manera, a tua maneira, en el lugar que tú quieres. no lugar que tu queres. En ti confío. Eu confio em ti. Entonces uno descansa. Então, Uno descansa. aí a pessoa pode descansar. Ya no es cuestión de nuestro esfuerzo, Já não é questão do nosso esforço, de nuestra sabiduría, da nossa sabedoria, de nuestros planes. de nossas habilidades. La obra de Dios marcha porque Dios quiere que marche. A obra de Deus marcha porque Deus quer que marche. El pueblo de Dios conoce la victoria porque Dios quiere que conozca la victoria. O povo de Deus conhece a vitória porque Deus quer que o povo de Deus conheça a vitória. Es otra manera de vivir. É outra maneira de viver. Algunos la han llamado una vida canjeada. Como? Algunos la han llamado una vida canjeada. Alguns têm chamado isso de uma vida assim, Trucada por otra. trocada por outra. Nunca más se perderá la conciencia, nunca más se perderá la conciencia de la incompetencia propia. Nunca mais vai perder
a consciência da incompetência própria. Repito, nunca más perderá la conciencia de su propia incompetencia. Nunca mais perderá a consciência da sua própria incompetência. Pero ya no es un impedimento. Mas isso já não é mais um impedimento. La vida se ve como parte de un gran proceso de Dios. A vida se vê como parte de um grande processo de Deus, Con dimensiones cósmicas. com dimensões cósmicas. Dios está haciendo su obra. Deus está fazendo a sua obra. Y por su gracia nos ha incluido. E por sua graça nos tem incluído. ¡Aleluya! Aleluia! Vamos a otro parámetro, Vamos a outro parâmetro, si puedo. se posso. La felicidad más profunda A felicidade mais profunda se halla cuando uno vive para agradar a Dios. quando alguém vive para agradar a Deus. La felicidad más A profunda felicidade mais profunda se halla cuando uno vive para agradar a Dios. é encontrada quando alguém vive para agradar a Deus. Nuestros tiempos, los tiempos que vivimos, Nos nossos tempos, ou nesse tempo que vivemos, se caracterizan por una filosofía hedonista de la vida, se caracteriza por uma filosofia hedonista da vida, expresada en términos simples, se expresa de esta manera: expressada em termos simples, se expressa dessa maneira: yo tengo derecho a ser feliz. eu tenho o direito de ser feliz. Todos tenemos el derecho de vivir felices. Todos temos o direito de vivermos felizes. Lo que uno hace que le da felicidad, eso es bueno. O que alguém faz e isso traz felicidade é bom. Si no le da felicidad en el acto, es malo. Se não dá felicidade imediatamente, então é ruim. Pero Porém, no es lo que enseña la palabra de Dios. não é o que ensina a palavra de Deus. En realidad es una filosofía que contradice a la humanidad. Na verdade, é uma filosofia que contradiz a humanidade. Si uno abraza semejante filosofía, Se uma pessoa abraça semelhante filosofia, terminará completamente frustrado, terminará completamente frustrado, porque es imposible porque é vivir impossível siempre feliz, viver sempre feliz, buscando su propio camino. buscando o seu próprio caminho. En verdad, Em- solo cuando llegamos a admitir nuestra debilidad, Na verdade, é só quando chegamos a admitir as nossas debilidades, nuestro fracaso nosso fracasso y nuestra torpeza, e sermos curtos, podemos finalmente confiar en Dios, então podemos somente confiar em Deus, que es la fuente de la verdadera felicidad que perdura. que é a fonte da verdadeira felicidade que é perdurável. Dios hace feliz Deus faz feliz al que vive sin egoísmo, que vive sem egoísmo, al que descubrió que la felicidad se halla que descobriu que a felicidade se encontra cuando se vive para agradar a Dios. quando se vive para agradar a Deus. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoc fue conocido como uno que agradó al Señor, Enoque foi alguém conhecido como aquela pessoa que agradou a Deus, así como Jesús. assim como Jesus. Enoc pudo decir igual que Jesús: Enoque pôde dizer igual a Jesus: yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. eu faço sempre o que agrada a meu Pai. Todos conocieron a Enoc como uno que vivía para agradar a Dios. Todos conheciam Enoque como aquela pessoa que vivia para agradar a Deus. No le interesaba otra cosa a Enoc. Não interessava outra coisa para Enoque. Él descubrió que Dios solo quería su bien Ele descobriu que Deus só queria o seu bem y el bien de todos. e o bem de todos. Entendió que la voluntad de Dios era perfecta. Ele entendeu que a vontade de Deus era completa. Enoc tuvo la suficiente sencillez como para creer O Enoque teve a suficiente simplicidade para crer que todo lo que Dios dice es verdad. que tudo o que Deus diz é verdade.
Todo lo que Él dice que uno puede hacer, lo puede hacer. Tudo que Deus diz que a pessoa pode fazer, pode fazer. Todo lo que Dios dice que soy, lo soy. Tudo que Deus diz que eu sou, eu sou. Enoch no contrapuso argumentos basados en sus sentimientos. Enoque não procurou contradizer com argumentos o que Deus dizia. Fe es creer lo que Dios dice. Fé é crer no que Deus diz. Es confiar en Él aun cuando la razón indica otra cosa. É confiar nele ainda quando nossa razão indica outra coisa. Si creemos que Dios está con nosotros, Se nós cremos que Deus está conosco, podemos creer que nos guía. nós podemos crer que Ele nos guia. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Em Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Si creemos que Dios está con nosotros, Se nós cremos que Deus está conosco, podemos creer que nos habla. podemos crer que Ele nos fala. Dijo Jesús en Juan 10:27. Jesus falou isso em João 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me escutam e elas me seguem. Si creemos que Dios está con nosotros, podemos creer que nos perdona y corrige. Se nós cremos que Deus está conosco, nós podemos crer que Ele nos perdoa e nos corrige. Leemos en 1 de Juan 1:9. Nós lemos 1 João 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo Sí. para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Si creemos que Dios está con nosotros, Se nós cremos que Deus está conosco, podemos creer que nos llevará siempre en triunfo. nós podemos crer que Ele vai nos levar sempre em triunfo. Pablo dice en 2 Corintios 2:14, Paulo disse em 2 Coríntios 2,14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mas eu dou graças a Deus, porque Ele sempre nos conduz em triunfo em Cristo Y Jesus. por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. E através de nós Ele manifesta em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Si creemos que Dios está con nosotros, Se nós cremos que Deus está conosco, podemos creer que no nos abandona en la prueba, nós podemos crer que Ele não vai nos abandonar na prova, sino que nos perfecciona. mas Ele vai nos aperfeiçoar. Romanos 5:3-5 dice, Romanos 5:3-5 diz: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabiendo que la tribulación produce paciencia, sabendo que a tribulação produz y paciência, la paciencia prueba, e a paciência produz y la provas, prueba a esperanza, prova produz esperança, y la esperanza no avergüenza, e na esperança nós não nos envergonhamos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones porque o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações por el Espíritu Santo que nos fue dado. pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos al último parámetro que quiero mencionar. Vamos ao último parâmetro que eu quero mencionar. Es este. É este. La vida que agrada a Dios adquiere una dimensión trascendente. A vida que agrada a Deus adquire uma dimensão transcendente. Otra vez. Outra vez. La vida que agrada a Dios A vi- adquiere una dimensión trascendente. A vida que agrada a Deus adquire uma dimensão transcendente. Quiero explicar esto. Quero explicar isto. Probablemente todos quisiéramos hacer cosas que resulten en buenas consecuencias en las vidas de otros. Provavelmente todos nós gostaríamos de fazer coisas que resultassem em boas consequências na vida dos outros. Es la razón por qué algunos construyen edificios, Essa é uma razão porque algumas pessoas constroem edifícios, otros escriben libros outros escrevem livros y muchos criamos familias. e muitos de nós criamos famílias. Queremos dejar algo que perdure después de nuestra partida, Nós queremos deixar algo que perdure depois da nossa partida, algo de valor para otros. algo de valor para os outros. Como somos tan limitados,
Mas como nós somos tão limitados, se aplica a menudo a nuestras vidas el dicho, é muito comum aplicar à nossa vida um ditado: si te he visto no me acuerdo. se já te vi, não me lembro. Por lo menos es un dicho en Argentina. Pelo menos é um ditado na Argentina. O el otro dicho, O outro ditado: ojo que no ve, corazón que no siente. o que os olhos não veem, o coração não sente. Todo esto indica la brevedad de la vida Tudo isso indica a brevidade da vida y la falta de nuestra memoria. e a falha da nossa memória. ¿Cómo puede la vida adquirir una dimensión trascendente? Como é que a vida pode adquirir uma dimensão transcendente? En otras palabras, Em outras palavras, ¿de qué manera puede tener un efecto que va más allá de lo que se puede calcular? como é que pode acontecer algo que vai mais para frente daquilo que a gente pode calcular? De lo que es razonable esperar. O que é mais além do que é razoável esperar. Si yo digo 2 más 2 son 4, Se eu digo que 2 mais 2 são 4, todos los que saben de matemáticas sencillas saben que es lógico. todos que sabem matemática vão dizer que isso é lógico. Pero si yo les digo 2 más 2 son 10, Se eu digo 2 mais 2 são 10, o estoy diciendo una mentira, ou estou dizendo uma mentira, o algo está trascendiendo la lógica. ou algo está transcendendo a lógica. Si yo hago una obra, se espera una obra acorde con mi capacidad. Se eu faço uma obra, se espera que essa obra está de acordo com a minha capacidade. Pero si el resultado de la obra que hago yo va mucho más de mi capacidad, Mas se aquela obra que eu faço vai muito além da minha capacidade, resulta trascendente. isso está transcendente. Si predico el evangelio a una persona y se convierte, Se eu prego o evangelho para uma pessoa e ela se converte, puede ser por causa de que fui fiel a Dios. pode ser que foi por causa que eu fui fiel a Deus. Pero si yo predico el evangelio y se convierte en 1000, Mas se eu prego o evangelho e se converte em 1000, obviamente estoy frente a un hecho trascendente. eu estou diante de um fato transcendente. ¿Me explico? Estão me entendendo? Es obvio que Enoc no vivió egoístamente. É óbvio que Enoque não viveu egoístamente. A partir del día que comenzó a caminar con Dios, A partir do dia que ele começou a caminhar com Deus, adoptó los intereses de Dios como los suyos propios. ele adotou os interesses de Deus como seus interesses próprios. Una vida íntimamente unida a Dios no está limitada por el tiempo o el espacio. Uma vida intimamente ligada com Deus não está limitada pelo tempo ou pelo espaço. La dimensión espiritual trasciende nuestros límites naturales. A dimensão espiritual transcende aos nossos limites materiais. Es una manera de decir, si tú te relacionas con Dios, É uma maneira de dizer, se você se relaciona com Deus, no te imaginas lo que puede pasar. você não imagina o que pode acontecer. Ya no es una cuestión lógica. Já não é uma questão lógica. Uno que vive así tiene clara conciencia de sus limitaciones, Uma pessoa que vive assim, ele tem uma clara consciência das suas limitações. pero no lo traban en su relación con Dios. Mas isso não trava ele na relação com Deus. Precisamente es por esa relación con Dios É exatamente por causa dessa relação com Deus que puede trascender lo natural. que ele pode transcender o natural. Piensa en las próximas generaciones. Pense nas próximas gerações. Piensa en el cumplimiento del propósito divino. Pense no cumprimento do propósito divino. Piensa en el pueblo multitudinario Pense num povo de multidões que servirá a Dios de todo corazón que servirá a Deus de todo o coração. cuando Dios acabe su obra en la tierra. Quando Deus terminar a sua obra aqui na terra, Esto hace posible que su vida tenga profundas repercusiones isso fará com que sua vida tenha profundas repercussões en las generaciones sucesivas. nas próximas gerações sucessivas. Obviamente fue así con Enoc, Obviamente foi assim com Enoque, especialmente con la línea de Matusalén, especialmente com a linha do Matusalém. que es la que vemos trazada en las Escrituras. É a que vemos traçada ali nas Escrituras. Hasta su bisnieto Noé Até o seu bisneto Noé llegó con gracia y poder levou com graça e poder el testimonio de Enoc.
o testemunho de Enoque, de su santidad y temor de Dios. da sua santidade e temor de Deus. Precisamente cuando la sociedad en derredor estaba completamente corrompida, Precisamente quando a sociedade em redor estava completamente corrompida. la Biblia nos dice que el bisnieto de Enoc, A Bíblia nos diz que o bisneto de Enoque, Noé, halló gracia en los ojos de Dios. achou graça aos olhos de Deus. El testimonio de Enoc siguió intacto en el resto de la familia inmediata de Noé. O testemunho de Enoque seguiu de imediato na vida de Noé. Se dijo de la iglesia primitiva Costuma-se dizer a respeito da igreja primitiva que tuvo un impacto trascendente que teve um impacto transcendente en todo el imperio romano, em todo o Império Romano, precisamente porque esa no fue su intención. exatamente porque esta não era a sua intenção. La iglesia no elaboró un plan para hacer impacto en todo el imperio. A igreja não elaborou um plano para fazer um impacto em todo o império. Los hermanos simplemente vivían para agradar a Dios. Os irmãos simplesmente vinham para agradar a Deus. Vivir según la perfecta voluntad de Dios. Viver segundo a perfeita vontade de Deus Provee un canal por el cual puede obrar el Espíritu Santo isso providencia um canal por onde pode operar o Espírito Santo de una manera mucho más allá de lo que se puede calcular o especular. de uma maneira que vai muito além daquilo que nós podemos calcular ou até especular. Eso, mis hermanos, es trascendente. Isto, meus irmãos, é transcendente. Concluyo con pocas palabras. Eu concluo com poucas palavras agora. Cuando estamos tentados a pensar que ya no podemos más, Quando estamos tentados a pensar que já não podemos mais, que es imposible vivir plenamente y siempre en fe viver plenamente e santamente em fé y en la victoria de Cristo en este mundo, e na vitória de Cristo nesse mundo, o que nuestro problema es nuestra humanidad, e que nosso problema é nossa humanidade, recordemos a Enoc. então vamos nos lembrar de Enoque, Con toda su humanidad com toda a sua humanidade y sus torpezas, e seu estreitamento, aprendió a caminar con Dios. ele aprendeu a caminhar com Deus. Cuando estamos tentados a pensar Quando somos tentados a pensar que uno puede vivir así solo de vez en cuando, que a gente pode viver assim só de vez em quando, pero no siempre, mas não sempre, que la vida cristiana tiene sus picos y sus valles, a vida cristã tem seus altos e baixos, que son normales e inevitables, que são normais, normales e que inevitables. são normais e inevitáveis. Recordemos a Enoc, Nós vamos lembrar de Enoque, que caminó 300 años con Dios sin mirar atrás. que andou 300 anos com Deus sem olhar para trás. Cuando estamos tentados a pensar Quando estamos tentados a pensar que la vida cristiana victoriosa que a vida cristã vitoriosa consiste de una serie de realizaciones o de grandes obras, consiste numa série de realizações ou de grandes obras, recordemos a Enoc, vamos lembrar de Enoque. de quien no se menciona una sola obra Não menciona uma só obra de Enoque por la cual se destacó. pela qual ele tenha se destacado. Simplemente tuvo este testimonio Simplesmente teve esse testemunho de haber agradado a Dios. que ele agradou a Deus, Caminó con Dios que ele andou com Deus 300 años. 300 anos. Hasta el día de hoy, Até o dia de hoje, las huellas de Enoc as pegadas do Enoque nos sirven de guía. nos servem de guia. Oremos, hermano. Oremos, irmãos. Padre amado, Querido Pai amado, queremos aprender a caminar contigo queremos aprender a andar contigo siempre. sempre En la congregación de los santos na congregação dos santos y en las calles de nuestra sociedad. e nas ruas da nossa sociedade, En el dormitorio y en la cocina. no dormitório e na cozinha, En el taller y de vacaciones. na oficina e nas férias, Día y noche. dia e noite, Frente a nuestros hijos.
diante dos nossos filhos, frente a nuestros amigos diante dos nossos amigos y frente a nuestros enemigos. e diante dos nossos inimigos. Queremos caminar contigo. Queremos caminhar contigo. Enséñanos, Señor, que nuestras limitaciones Ensina, Senhor, que as nossas limitações no significan impedimento, não significam impedimento, pues aquellos que caminaron contigo en la antigüedad pois aqueles que caminharam contigo na antiguidade, tuvieron las mismas limitaciones. eles tiveram as mesmas limitações. Gracias, Señor, por tu gracia divina. Te damos graça, Senhor, por tua graça divina. Te amamos de corazón Te amamos de coração. y te honramos Te honramos a la gloria de Cristo Jesús. na glória de Cristo Jesus. Amén. Amém.